Olá, gente querida! Hoje é dia 20 de dezembro, segunda-feira. Estamos nos últimos dias de preparação para o Natal do Senhor. O texto que a liturgia nos oferece é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. A anunciação do anjo Gabriel a Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, antes mesmo de comentar o texto do Evangelho de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão genérica sobre o chamado Evangelho da Infância. Em Lucas, o Evangelho da Infância são os capítulos 1 e 2. E ele é construído em 2 blocos, num sistema de paralelismo entre a história de João Batista e a história de Jesus. O primeiro bloco é a anunciação, a visitação, terminando com um cântico. Temos a anunciação do nascimento de João Batista, capítulo 1, versículos 5 a 25. Do outro lado, a anunciação do nascimento de Jesus, capítulo 1, versículos 26 a 38. O episódio complementar é exatamente a visitação de Maria a Isabel. E tudo se conclui com o Magnificat, um cântico. Aqui temos o primeiro bloco: a anunciação, visitação e cântico. O segundo bloco, também construído em paralelismo, trata do nascimento, da circuncisão, da imposição do nome, a reação dos presentes, um cântico e o episódio complementar, que é aquele de Jesus aos 12 anos no templo. Temos então o nascimento de João Batista, do outro lado, o nascimento de Jesus. Do lado de cá, a circuncisão
e a imposição do nome de João. Do outro lado, a circuncisão de Jesus e a imposição do nome. Do lado de João, a reação dos vizinhos. Do lado de Jesus, a reação de Simeão e Ana. Do lado de João, o cântico do Benedictus, o cântico de Zacarias. Do lado de Jesus, o cântico de Simeão, o Nunc Dimittis. E finalmente há um estribilho final, concluindo os dois blocos. O episódio complementar é Jesus perdido, melhor dizendo, na compreensão de Maria e José, ele estaria perdido. Na verdade, Jesus sabia muito bem onde estava e o que estava fazendo. O texto do Evangelho de hoje é a narrativa do anúncio do anjo Gabriel a Maria, anúncio do nascimento, anúncio de que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Na verdade, o Natal se aproxima cada vez mais. Nós somos convidados a nos prepararmos para o Natal de Jesus, superando todos os apelos do comércio, do consumismo, da futilidade, da exterioridade e centrando a nossa atenção naquilo que verdadeiramente importa. O sim de Maria, a presença amorosa de João como precursor, apontando os caminhos do Messias, os encontros entre estes dois casais, Zacarias e Isabel, José e Maria. Podemos ainda colocar aqui Simeão e Ana, mesmo não sendo um casal, é um ancião e uma profetisa. Estas pessoas simbolizam o grande movimento dos pobres de Adonai, justos e piedosos, que esperam ansiosamente o cumprimento das promessas e o nascimento do Messias. O anjo Gabriel foi mandado por Deus, e aqui o contexto é muito desenvolvido, como é próprio, característico do evangelista São Lucas. Ele tem uma tendência historiográfica muito forte. No 6º mês, o tempo. A cidade é a Galileia, a cidade é Nazaré, na Galileia. Há uma virgem, era prometida em casamento a um rapaz chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Percebam quantos elementos importantes Lucas dá de propósito para montar o quadro da anunciação do anjo Gabriel a Maria. 3 vezes o anjo Gabriel intervém, 3 vezes Maria reage. A primeira vez Gabriel intervém com a saudação. Alegra-te, saudação típica dos textos gregos. O título dado a Maria pelo anjo Gabriel é importantíssimo e fortemente pleno de teologia. Cheia de graça, que charitomene, aquela que foi plenamente agraciada no presente, no passado e no futuro. É um particípio perfeito do verbo. Maria é a toda agraciada, plenamente agraciada. O Senhor está com Maria. O Senhor habita nela. Ela está na companhia de Deus. Deus está em sua companhia. Ela foi escolhida entre tantas mulheres. Não foi escolhida uma mulher do palácio, da corte, entre os nobres, mas numa aldeia perdida de uma região periférica e complexa da periferia do Império Romano. A Virgem, agora, escuta o apelo do anjo e fica completamente conturbada, perturbada, refletindo, questionando-se qual é o significado desta saudação.
e o seu questionamento em voz alta exige do anjo Gabriel uma resposta. E a resposta começa com uma saudação pascal. Não tenhas medo, Maria. A mesma saudação do Cristo ressuscitado. A mesma saudação de Jesus quando alivia o pavor dos seus discípulos ao imaginarem que ele é um fantasma. Não tenhas medo. É a típica frase da revelação da glória de Jesus. O anúncio é sobre um menino. Na verdade, o miolo do anúncio é de ordem cristológica. Conceberás e darás à luz um filho, o nome dele será Deus Salva, ele será grande, será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre, e o seu reino nunca terá fim. Percebam que a anunciação do anjo Gabriel a Maria é muito mais uma mensagem cristológica do que mariológica. Maria e a Igreja participam plenamente da revelação da identidade do Filho de Deus. A jovem de Nazaré, joveníssima na verdade, ela se encontra diante de uma situação completamente inusitada. Não é todo dia que um mensageiro de Deus bate em nossa porta. Ela é convidada nada mais, nada menos para ser a mãe do nosso Redentor, a mãe do Messias, a mãe do Verbo encarnado. É algo tão grandioso que nenhum ser humano poderia compreender. E, obviamente, ela responde com perturbação. Primeiro ela se questiona e depois ela questiona o próprio Deus. A sua ousadia é uma ousadia de fé. Maria depois pergunta sobre o como. Como é que vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. É a ocasião para que o arcanjo Gabriel fale da obra do Espírito Santo. Maria se torna Shekinah de Deus, a morada do Altíssimo. Deus a cobre com sua sombra. Ela se torna tenda, morada e inabitação do Espírito de Deus. E Deus lhe dá um sinal de que aquela palavra de fato é verdadeira. Qual é o sinal? Elizabeth. Isabel, a sua parenta, na velhice e era estéril, ela também está grávida. De fato, para Deus, nada é impossível. Quando eu leio esse texto, na verdade, me vem muito à cabeça, à mente, ao coração, o percurso de Maria. Em Nazaré, o anonimato, o silêncio, o escondimento, a pobreza, a disponibilidade, a entrega, o sim generoso, o faça-se em mim a tua palavra. Quanta coisa bonita Maria viveu em Nazaré. Muito provavelmente, quando Jesus se transferiu para Cafarnaum para iniciar o seu ministério público, Maria certamente foi com ele. Agora encontramos Maria em Cafarnaum, acompanhando o ministério público de Jesus, vibrando de alegria com as multidões que acorrem para escutá-lo e ao mesmo tempo sofrendo com as reações, com as perseguições, com o início das incompreensões. Podemos encontrar também Maria em Jerusalém, aos pés da cruz. Stabat Maria, dolorosa, mas ao mesmo tempo de pé e esperançosa. Maria em Jerusalém é Maria de Pentecostes, é Maria da Igreja. Depois a tradição diz que o discípulo amado a levou consigo, como está no final do Evangelho de João, no capítulo 19. O discípulo amado, o modelo da Igreja, de todo discípulo do Senhor, levou Maria consigo para a sua casa em Éfeso. Aí encontramos Maria madura, anciã, acompanhando a Igreja, confirmando a Igreja com a sua fé, sua presença amorosa e materna. O sim de Maria seja também o nosso sim
nesta preparação imediata para o Natal do Senhor. Um grande abraço. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.